sou a Gabi e, como prometido, hoje a gente vai conversar sobre a primeira temporada de The Last of Us, fazendo comentários e análise da temporada como um todo. Se você perdeu aqui no canal, tem uma playlist onde eu comento cada episódio da primeira temporada com spoilers, claramente, assim como esse vídeo também vai ter spoilers, então se você não terminou de ver a temporada, toma cuidado para assistir aqui. Se você acompanhou a minha cobertura de The Last of Us aqui, né, provavelmente você já sabe que eu gostei da série e só aquele disclaimer aqui que eu deveria fazer todo vídeo, mas eu esqueci na maioria deles. Eu não joguei os jogos, mas eu sei a história de The Last of Us Parte 1, de The Last of Us Parte 2, eu assisti todas as gameplays, eu vi todos os streamers jogando, então assim, eu sei tudo o que acontece, mas eu não tô aqui pra fazer comparação, pra fazer jogo versus série, ou pra ficar falando, ai, porque no jogo isso, porque... Não, estou aqui para comentar a série, os episódios, a história da série. Então, só deixando isso daqui bem claro, se você quiser fazer aqui nos comentários uma comparação, se você jogou, se você conhece o jogo, e quiser fazer comparações aqui nos comentários, manda ver, se joga, porque é sempre legal ter essa troca, mas eu tô aqui pra comentar a série em si, a história da série para a série, beleza? Então eu, gostei muito da série, como eu já falei aqui, e o que me faz mais gostar da série é o que eu falei em alguns vídeos já, que a série The Last of Us é como se cada episódio fosse um conto. Então sabe esses livros de contos, assim, tipo, é um livro, mas tem 10 histórias diferentes, tem 10 contos diferentes. The Last of Us é mais ou menos isso, tem essa pegada assim, cada episódio. E isso me fez gostar muito da série, porque a gente tem o eixo principal, que é o Joel e a Ellie. E eles vão seguindo o rumo deles, eles vão seguindo essa estrada deles para chegar no objetivo final, que é no Hospital dos Vagalumes, para Ellie ajudar a fazer a cura. E cada vez que eles vão andando, que eles vão conhecendo alguém, que eles passam por algum lugar que tem humanos, a gente tem um conto para ser apresentado ali que vai moldando tanto o Joel quanto a Ellie como a relação dos dois, como eles se enxergam, Então, eu gostei muito de como foi costurado, assim, a história dessa primeira temporada e como eles conseguiram contar várias histórias em uma só história, sabe? Mas, como eu disse, os nossos protagonistas aqui são o Joel e a Ellie, e a gente vai ter o backstory deles também, o que não deixa de ser um conto dentro desse livro de contos, Então, o primeiro episódio começa com o backstory do Joel, que também é para mostrar o começo do apocalipse, como tudo começou e o caos que foi o primeiro dia. Só que a gente tem ali o backstory dele, com a filha, com o irmão, como era essa relação deles, como eles viviam em família ali, os três e tudo mais, e como ele perdeu a Sarah, que é a filha dele, e ficou sozinho. E como ele acabou se juntando com a Tess e fazendo tudo que fosse preciso para sobreviver, Então virou contrabandista, virou assassino, virou o que fosse preciso. E junto tinha a Tess. Então, assim, a gente tem esse backstory aí do Joel. E mais pra frente, ali no episódio 7, a gente vai ter o backstory da Ellie. Então, nisso a gente conhece os dois personagens, Claro que demora um pouco pra ver mais o backstory da Ellie, porque é só mais pro final da temporada. Mas vai explicando muita coisa dos comportamentos anteriores dela. E você consegue ir montando esse quebra-cabeça de quem eram esses personagens e quem eles estão se tornando ao longo da temporada, Então, cada história que apresentam pra gente, cada personagem novo que a gente conhece, é uma pecinha nesse quebra-cabeça de quem é Joel, quem é Ellie e quem é essa relação dos dois. E eu particularmente gostei muito de como a série foi construída mesmo, de como foi essa montagem dos episódios para contar a história do Joel e da Ellie, sem especificamente estar contando a história do Joel e da Ellie, sabe? Eu achei que foi muito bonita essa forma de contar a história deles. É o que eu falei em alguns vídeos anteriores, Essa série é uma série com histórias de sobrevivência, histórias de amor no apocalipse. Não é como eu cheguei até a comparar com The Walking Dead, que temos um grupo de sobreviventes e a gente vai acompanhar esses sobreviventes sobrevivendo.
A gente vai conhecendo histórias dos sobreviventes, né? A ideia de The Last of Us aqui na série não é sobreviver, é contar histórias das pessoas que estão ali, por que elas ainda estão lutando para isso. Tem até uma frase muito interessante no episódio 8 que o David fala para Ellie, que é tipo, ninguém que tá infectado luta tanto para sobreviver. E eu acho que essa frase, ela reflete não só a Ellie, como a série toda. Bom, e falando então dos nossos protagonistas, não tem como deixar de elogiar a atuação de Pedro Pascal e Bella Ramsey, que assim, brilharam. Não tem nem como falar que não, porque ambos foram espetaculares nas atuações e a química entre os dois, assim, deixou a dinâmica Joel e Ellie ainda melhor. Os dois se dão muito bem, é nítido isso. E transparece, né, nas câmeras. Então fica algo assim, melhor do que poderia ser, porque os dois são talentosíssimos. Então eles já fariam um trabalho muito bom. Mas junto ainda que eles têm essa dinâmica, têm essa química que faz a dupla Joel e Ellie funcionar muito bem. Então, assim, o elenco é sensacional. Realmente eles escalaram duas pessoas maravilhosas para esses papéis. Eu acho que não teria escolha melhor para isso. Acho que vale o destaque aqui para Bella Ramsey, que eu fiquei de verdade de queixo caído com a atuação de Bella. Eu acho que foi muito além das expectativas, né? Já eram altas as expectativas, porque quando Bella foi a Lady Mormont em Game of Thrones, conquistou o mundo inteiro, né? Por menor que tenha sido a participação ali na série. Então a expectativa já tava boa pra ver Bella como a Ellie. E aí depois, assim, a cada episódio Bella ia mostrando que nasceu pra ser a Ellie. E isso foi simplesmente espetacular. Eu tô esperando todas as indicações pra prêmios possíveis, porque Bella mandou bem demais. Sério, eu não consigo parar de elogiar essa pessoa, de tão bem que foi no papel, assim, brilhou, deu ainda mais força, ainda mais luz para essa série que já estava muito bem feita, né? Falando dessa parte de produção, pós-produção, por trás das câmeras, né? A gente vê, primeiro, uma fidelidade ao jogo, né? Na questão de figurino, os cenários e tudo mais, né? Então, assim, essa parte, pra quem é fã do jogo, com certeza já te ganha ali 10 de 10, né? Então você vê que teve todo esse trabalho minucioso de ver os figurinos, de ver os cenários e não sei o quê. Os figurinos principalmente, né? Porque são, assim, 100% fiéis ao do jogo. E ficou muito bem pra série também, né? Porque às vezes você tem que fazer a adaptação que não vai encaixar naquele cenário, né? Mas aqui na série ficou impecável. E os cenários, eu tenho uma coisa com cenário pós-apocalíptico que eu acho que é uma construção muito bonita quando é bem feita. E aqui na série, os cenários de The Last of Us é um mais bonito que o outro. Eles conseguiram criar um ambiente muito bonito e devastado, catastrófico, triste, sabe? Bem pós-apocalíptico mesmo. Mas que tem ali a natureza crescendo no meio dos muros e dos prédios, no meio da estrada. Eu acho que fica uma sinergia interessante e eles conseguiram construir isso lindamente pra série. Então, assim, a parte técnica de The Last of Us, pra mim, é impecável. E, claro, não podemos deixar de falar da questão de maquiagem e as próteses, né, que eles fizeram os infectados, apesar deles terem aparecido pouco, o que não me incomoda nem um pouco. Porque, como eu falei, essa série não é uma série de estamos sobrevivendo ao apocalipse dos infectados. Não. Então, assim, o foco não são os infectados. Pra mim, ter aparecido 5 infectados na série inteira tá ótimo. Eu sei que em alguns momentos a gente tem enxames de infectados, né? Então aparece mais de um de uma vez. Mas basicamente a gente tem 5 cenas de infectados, né? E pra mim tá ótimo isso. Eu não precisava de mais. Porque eu não tô ali pra ver essa série de infectados, essa série de zumbis. Só pra ver isso, eu vou assistir qualquer outra coisa. Vou assistir um Resident Evil, vou assistir um The Walking Dead. Como eu falei, The Last of Us tá aqui pra contar histórias de pessoas, tipo, histórias reais, sabe? Então, eu caguei se os infectados não estavam aparecendo. Mas todas as vezes que eles apareceram foram incríveis.
Como eu falei, a parte de maquiagem e de próteses é tudo 100% real ali, né? Não tem CGI, efeitos especiais de pós-produção digital, não, é tudo feito mesmo, né? A gente vê as fotos de bastidor, todos eles com prótese e maquiagem daquele jeito mesmo. Então, assim, impecável essa produção toda. E as construções de cena também, né, para essas cenas dos infectados, sempre muito boas. Lá no primeiro episódio, toda aquela construção de quando a vizinha velha tá infectada, né, ali no começo, então vai aquela cena de tensão, meio terror puxando ali com um drama. E aí depois a gente tem vários momentos, assim, de realmente ação e adrenalina com terror. Então, assim, eles conseguiram misturar muito bem todas as camadas de emoções e sentimentos que é ser perseguido por uma criatura dessas. Então, as cenas passam isso, né? Então, toda a montagem e direção das cenas dos episódios, pra mim, também foi muito boa. Eu, particularmente, de verdade, não tenho do que reclamar da série. Não tenho. Eu entendo quem quer reclamar de alguma coisa, mas pra mim não tem por que reclamar. Porque foi muito bem feita, foi muito bem trabalhada, muito bem atuada. E eu acho que a série contou uma história com vários contos no meio que trazem toda a emoção dessa jornada do Joel e da Ellie pra gente, sabe? E é isso que eu falei, acho que no vídeo do episódio 9, né? Tipo, não tem episódio filler, porque toda a história, todos esses mini contos de cada episódio vai entrando na vida do Joel e da Ellie e vai transformando eles. Faz com que eles vão mudando quem eles são, como eles veem o mundo, como eles veem um ao outro e a relação deles. Então, tudo é importante para a jornada do Joel e da Ellie, e a gente vê tudo isso que eles passaram nos 8 episódios, culminando no episódio 9, quando o Joel impede que a Ellie passe pelo procedimento para ir atrás de uma cura. Então, se a gente não tivesse visto todas as histórias anteriores, tipo a Tess morrendo, o Bill e o Frank, o Sam e o Henry, o pessoal lá do culto maluco, o Tommy tendo uma vida super bem ali na comunidade de comunistas, né? Tipo, se eles não tivessem passado por cada uma dessas histórias, talvez eles não tivessem se apegado tanto um ao outro, talvez eles não tivessem entendido o sentido disso tudo, eles não se vissem mais como família. Porque você pode ficar meses com uma pessoa e tanto faz ela, sabe? Tipo, sei lá, você considera as pessoas do seu trabalho seus melhores amigos? Sua família? Não necessariamente, né? Tudo bem, é uma situação diferente, mas sabe, eles poderiam continuar se vendo como o Joel via a Ellie no começo, como carga, sabe? Como um trabalho. Ele podia continuar vendo a Ellie assim. Mas ele muda de opinião por causa dessas histórias que eles vão encontrando ao longo do caminho. Então, olhando assim profundamente para The Last of Us, eu acho que é uma série linda, profunda, com desenvolvimento de personagens, desenvolvimento da história, evolução dos personagens, transformação, né? E isso é muito bonito. Isso é muito mais do que eu poderia pedir de uma série de zumbis. Então, assim, pra mim, The Last of Us é uma série maravilhosa, perfeita. E se você quiser falar mal dela, eu só quero bons argumentos pra isso, sabe? Por que você achou que a série não foi boa? Pode ser porque não foi uma boa adaptação, e tá tudo bem. Acho um argumento válido. Mas tenta olhar pra série como série, não como adaptação do jogo. Apesar de que eu acho que foi uma boa adaptação, sim. Mas é isso, eu quero saber o que vocês acharam da temporada inteira de The Last of Us. Me conta aqui nos comentários. E lembrando que quando a segunda temporada for lançada, eu vou voltar aqui para comentar todos os episódios de novo. Então aproveite, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, que assim você fica por dentro de tudo que eu vou lançando aqui no canal. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito. Compartilha com seus amigos. Um beijo e até a próxima!